Para fazermos a preparação do ambiente do curso, você precisará apenas de um navegador web atualizado. Eu recomendo que seja o Mozilla Firefox ou o Google Chrome. Todos os códigos do nosso curso serão feitos através do site jsbin.com. Ele é um site voltado para o aprendizado e compartilhamento de códigos em HTML, CSS e JavaScript. Funciona basicamente como um editor de textos, com a visualização em tempo real do código executado, com a possibilidade de salvar o documento externamente e até mesmo compartilhá-lo. Não é necessário nenhum tipo de cadastro, mas se optar por fazer um de forma gratuita, todos os seus códigos ficarão salvos para visualização futura. Na tela principal do JSBin, temos os indicadores de quais janelas queremos visualizar e quais queremos ocultar. No momento, vamos manter visíveis apenas HTML, que será onde codificaremos, e Output, que será onde veremos o código ser executado em tempo real. Como já falado na aula anterior, todo o código HTML é escrito em tags, entre os sinais de menor e maior, como exemplo, HTML, head e body. As tags possuem atributos, como títulos, tamanhos ou tipos, valores, como nos campos de formulários, e filhos, que são outros elementos HTML dentro de um elemento Py. Sempre que uma tag HTML com filhos é aberta, ela deve ser fechada utilizando uma barra ao seu início, como em body e em /body. Caso a tag seja simples, ou seja, sem filhos, ela pode ser declarada de uma só vez, como em hr, que cria uma linha na horizontal. As tags não são sensíveis à caixa alta. Podem ser escritas em maiúscula ou minúscula, mas por convenção, geralmente são escritas todas em minúsculas. A tag inicial !doctype HTML especifica ao navegador o tipo de HTML que ele irá renderizar. Todo documento HTML é composto de um cabeçalho e de um corpo, contidos dentro de um elemento HTML. O HTML define o início de um documento e indica ao navegador que todo o conteúdo posterior deve ser tratado como códigos em HTML. O head define o cabeçalho de um documento HTML e traz informações sobre o documento que está sendo aberto. O mínimo a ser declarado geralmente é o título da página e as propriedades da página. Nesse caso, foi definida a codificação em UTF-8, já que vamos utilizar acentuação. Também no cabeçalho é feito o carregamento dos arquivos CSS. O body define o corpo do documento, ou seja, a parte do documento HTML que é exibida no navegador para o usuário. Ao final do body, são inseridos também os arquivos JavaScript da página. Vamos inserir dentro do body do documento uma tag h1 e dentro o texto Olá Mundo. As tags h1 são utilizadas para criar títulos ou tópicos e possuem 6 níveis de importância, sendo h1 a mais importante e maior e h6 a menos importante e menor. Essa é a estrutura básica para a criação de qualquer página HTML, seja para um simples texto Olá Mundo ou para sites de grande porte, como Google ou Facebook. Na nossa próxima aula, veremos como trabalhar melhor com textos em documentos HTML. Até lá! O objetivo principal de uma página HTML é passar algum conteúdo ao usuário, e a forma mais comum de se fazer isso é através dos textos.
é possível simplesmente jogar o texto corrido dentro do body. Mas isso fará com que tudo fique embolado. Isso porque o HTML não interpreta quebra de linhas. Ele trata como se fosse tudo uma só linha. Como já vimos na aula anterior, as tags H1, H2, H3, H4, H5 e H6 são utilizadas nos títulos ou tópicos do corpo da página. Já para o conteúdo principal do texto, nós utilizamos a tag P, de parágrafo. Para provocar uma quebra de linha, utilizamos a tag simples BR. Vamos incluir em nosso documento um título H1 com o texto "Esse é um título". E abaixo, vamos incluir um parágrafo em volta do texto que digitamos acima. Entre um parágrafo e outro, vamos inserir uma quebra de linha, com o BR. Nosso código funcionou, mas podemos melhorar esse parágrafo da seguinte forma: retirando a quebra de linha e passando o segundo parágrafo para uma nova tag P, da seguinte forma: geralmente, é necessário formatar um texto e deixar algumas palavras em negrito, itálico, sublinhado, riscado ou em uma fonte reduzida. No HTML, podemos fazer isso da seguinte forma: para textos em negrito, utilizamos a tag strong. Para textos em itálico, a tag I. Para textos sublinhados, a tag U. Para textos riscados, a tag S. E para textos em fonte reduzida, a tag small. Além dessas, existem outras duas tags muito utilizadas, geralmente para agrupar elementos com características parecidas, para fins de estilização no CSS. A primeira delas é a tag span. Ela é utilizada para destacar parte de um texto, quase sempre contidos dentro de um parágrafo. A segunda é a div. A div pode ser entendido como um container genérico para agrupar outros elementos HTML. Podemos, por exemplo, mover todo o conteúdo que digitamos até agora no body para uma grande tag div. Na aula seguinte, veremos a utilização dos atributos nos elementos HTML. Vejo você lá. Os atributos dos elementos HTML fornecem uma série de características sobre esse elemento. São sempre declarados na tag de abertura e da forma nome-valor. Exemplo: title é igual a meu título. O title é o nome do atributo. Já meu título é o valor desse atributo. Cada elemento contém sua própria lista de atributos disponíveis. Na tag HTML, por exemplo, podemos declarar o atributo lang é igual a pt-br para especificar o idioma da nossa página para os navegadores e para os motores de busca, como o Google. Os atributos title
são mostrados em uma pequena caixa de texto, quando o mouse é parado sobre o elemento. Em uma div, o atributo Alt especifica um texto alternativo a ser usado quando o elemento HTML não puder ser exibido. Nas aulas seguintes, veremos muito mais exemplos de uso de atributos nos elementos HTML. O HTML fornece tags para a criação de listas de dois tipos, as ordenadas e as não ordenadas. Todas as listas devem conter pelo menos um item. Além de simplesmente listar textos, as listas podem ter muitas formas de aplicação, como a construção de galeria de imagens e menus verticais ou horizontais. As listas ordenadas, representadas pela tag OL, são marcadas por números sequenciais e geralmente são utilizadas para demonstrar um passo a passo. Já as listas não ordenadas, representadas pela tag UL, são marcadas por símbolos e são utilizadas para simplesmente demonstrar os itens contidos na lista em questão. Independente do tipo de lista utilizado, os itens sempre são representados pela tag LI. Dessa forma, podemos declarar as listas da seguinte forma: a primeira lista que declaramos é uma OL, ou seja, uma lista ordenada, e a segunda é uma UL, uma lista não ordenada. É possível também inserir listas dentro de outras listas. Basta abrirmos uma tag de lista dentro de uma tag de item de uma lista já aberta. Exemplo: na aula seguinte, criaremos uma tabela. Até mais. As tabelas permitem dispor os conteúdos de uma página, sejam textos, imagens, links ou outros, em linhas e colunas de células, como as planilhas. No HTML, as tabelas são criadas com a tag Table. Toda tabela é dividida em linhas pela tag TR e em colunas pela tag TD. Para criarmos então uma tabela 2x2, ou seja, com duas linhas e duas colunas, devemos fazer o seguinte: primeiramente, abrir a tag Table e fechá-la. Criar a primeira linha da tabela com a tag TR. E dentro da primeira linha, criamos a primeira coluna e a segunda coluna. Na segunda linha, repetimos o processo. Criamos uma TR e dentro da TR, duas TDs. Acabamos de criar a nossa tabela. Para adicionar uma borda, basta acrescentarmos o atributo border e definirmos o valor que queremos, no nosso caso 1. Em tabelas mais complexas, podemos definir ainda o grupo contendo o cabeçalho da tabela
pela tag thead, os cabeçalhos em si pelas tags th, o grupo contendo o corpo da tabela pela tag tbody e o grupo contendo o rodapé da tabela pela tag tfoot. Uma tabela utilizando todas essas tags citadas ficaria da seguinte forma. Novamente, abrimos a tag table e fechamos. E primeiramente vamos criar o cabeçalho com a tag thead. Dentro do nosso cabeçalho, vamos criar uma linha. E dentro dessa linha, duas colunas, com as tags de cabeçalho th. Automaticamente, o HTML já deixa os textos do cabeçalho em negrito. Vamos criar agora o nosso rodapé com a tag tfoot. Dentro do rodapé, uma linha. E dentro dessa linha, duas colunas. E agora sim, vamos criar o corpo da nossa tabela. Criamos uma tbody. Dentro da tbody, uma tr. E dentro da tr, duas tds. Vamos acrescentar novamente uma borda em nossa tabela, dessa vez de espessura 2. E pronto. Acabamos de montar uma tabela com cabeçalho, rodapé e corpo. Há ainda situações onde uma linha possui menos colunas que as demais. Por exemplo, uma frase no rodapé da tabela ocupando toda a linha. Nesses casos, utiliza-se o atributo coSpan nos elementos td, passando como valor o número de colunas que esse td irá assumir. Similar ao coSpan, existe também o rowSpan, para unir duas ou mais linhas. Vamos ver isso melhor abaixo. Vamos criar mais uma table e já definir a nossa borda de espessura 1. Vamos criar uma linha. Dentro dessa linha, um td. E dentro desse td, um atributo rowSpan com o valor 2. Vamos criar mais dois tds. Mais uma linha. Nessa linha, vamos criar dois tds. E mais uma linha. Dessa vez, somente com um td, com o atributo coSpan com o valor 3. Ao final, nossa tabela foi apresentada da seguinte forma. A nossa primeira coluna está assumindo o valor de duas linhas, pelo atributo rowSpan com o valor 2. Já a nossa única coluna da última linha está assumindo o valor de 3 colunas, pois utilizamos o atributo coSpan com o valor 3. O W3C defende o termo tableless,
que é a forma de desenvolvimento de sites que não utilizam as tabelas para a disposição dos conteúdos da página, mas sim para somente exibir os dados tabulares, que é o seu propósito. Portanto, policie-se a utilizar as tabelas somente em locais adequados e próprios para ela. Na aula seguinte, veremos como é feita a inclusão de imagens em documentos HTML. Até lá! Assim como os textos, outro elemento de grande importância e utilização nos documentos HTML são as imagens, representados pela tag IMG, de forma simples, ou seja, sem necessidade de abertura e fechamento. O principal atributo da tag IMG é o src, que define o caminho da imagem a ser exibida. Esse caminho pode ser de algum diretório onde a imagem está dentro do contexto do site, ou então uma URL externa de alguma imagem. Para nos facilitar, eu já deixei em um comentário no nosso documento a URL que usaremos no nosso exemplo. Para definirmos comentários em HTML, basta iniciarmos uma tag especial com menor exclamação, traço, traço, e fechá-la com traço, traço maior. E todo o conteúdo dentro dessas tags não serão visíveis ao usuário. Vamos criar então uma tag img com o atributo src com a URL da nossa imagem. E pronto! A imagem já está aparecendo em nosso documento. As imagens geralmente estão nos formatos JPEG, PNG ou GIF, no caso de animações, e devem ser sempre de tamanhos consideráveis, a fim de tornar o carregamento da página rápido, independente da velocidade de conexão do usuário. Outro atributo obrigatório nas imagens é o Alt, para definir não só a descrição, como também o texto alternativo da imagem, caso ela por algum motivo não possa ser carregada. Vamos então definir o nosso atributo Alt. Embora a recomendação da W3C seja para que a largura e a altura sejam feitas no CSS, podemos também defini-las com os atributos width e height, expressando o valor em px, de pixels, que é a medida utilizada no HTML e no CSS. Vamos definir então essa nossa imagem com o width de 50 px, ou seja, 50 pixels. E vamos inserir um height com o valor de 80 pixels. E pronto! Nossa imagem já está sendo exibida com os tamanhos que definimos. Porém, ela está sendo exibida de forma achatada, pois o width que inserimos não está relativamente na mesma escala do nosso height, de acordo com o tamanho da imagem original. Portanto, vamos manter somente o width, e assim o height é definido automaticamente. Na aula seguinte, aprenderemos a utilizar os iframes. Até mais! A tag iframe no HTML representa um elemento onde é possível incorporar outras páginas HTML dentro da página atual. Cada contexto de navegação tem sua própria história de seção e o documento ativo. O contexto de navegação, que contém o conteúdo incorporado, é chamado o pai de contexto de navegação. O contexto de navegação de nível superior, ou seja, que não tem o pai, normalmente é a janela do navegador. Assim como nas imagens, o atributo principal dos iframes é o src, usado para especificar a URL do outro documento a ser inserido. Da mesma forma, também podemos utilizar os atributos width e height para o tamanho do iframe. Vamos inserir um width
de 500 pixels e um height de 600 pixels. Com o atributo FrameBorder, controlamos a existência ou não da borda externa do iframe, sendo a opção 1 para conter a borda e 0 para não conter a borda. Vamos retirar então a borda utilizando o atributo FrameBorder com o valor 0. Nosso iframe agora não possui mais borda. Na aula seguinte, aprenderemos a trabalhar com formulários. Até mais! Os formulários são necessários quando se deseja coletar informações do visitante. Por exemplo, em um cadastro, podem ser coletados o nome, e-mail, data de nascimento e outras informações necessárias. Já em um local para pagamento, são coletados os dados de cartão de crédito e endereço do usuário. No HTML, os formulários são expressos pela tag form. E são sempre acompanhados dos atributos action, indicando a URL de destino do formulário, ou seja, onde as informações serão postadas, e também o atributo method, indicando se o tipo da postagem será GET ou POST. No protocolo HTTP utilizado na web, os métodos GET e POST possuem comportamentos diferentes. O método GET utiliza a própria URL para enviar dados ao servidor, separando os dados do formulário por um sinal de interrogação e por vários sinais de e-comercial. Um exemplo do GET pode ser visto quando fazemos buscas no Google. Deve ser usado geralmente em consultas, ou seja, quando as requisições não alteram o estado do servidor. Já o método POST envia os dados colocando-os no corpo da mensagem, escondidos da URL. Deve ser utilizado sempre que o estado do servidor for alterado, por exemplo, no cadastro de um novo usuário no banco de dados. As definições de GET e POST podem se estender por muito mais além disso. Recomendo a leitura de artigos para se aprofundar melhor sobre o assunto. Por agora, isso nos basta para prosseguirmos com o formulário. Além desses atributos, os formulários podem possuir os atributos target, para especificar como a janela se comportará no envio do formulário, ou seja, se será na mesma janela, se abrirá uma nova aba, etc. E também o atributo EncType, em que especificamos os tipos de dados que estamos postando para o servidor. Existem apenas dois valores. O primeiro e padrão é o application/www-form-url encoded, que é o método padrão de envio de formulários, e o segundo é o multipart/form-data, que é utilizado quando se deseja enviar dados binários ao formulário, como imagens, músicas ou qualquer outro tipo de arquivo. Prevendo os diferentes cenários possíveis, o HTML fornece diversos tipos de campos para formulários. Todo campo de formulário deve conter o atributo type e o atributo name, usado para nomear o campo na etapa da postagem, devendo este ser único no documento. Juntamente com os campos de formulário, podem ser utilizados os elementos label, para representar a legenda do campo em questão. Ou então, pode-se também informar a descrição do campo através do atributo placeholder. Vamos ver isso tudo melhor nos exemplos a seguir. Para declarar uma label, basta abrirmos a tag
escrevermos o valor da label e fechar a tag. Os campos do tipo texto são declarados com a tag input com o type text. As tags input também são simples, ou seja, não é necessário abrir e fechar a tag. Vamos criar outro campo do tipo texto, mas dessa vez com o valor já inicializado no campo, através do atributo value. Vamos inserir um BR para quebrar a linha entre um campo e outro. Agora, vamos criar um campo de senha, dessa vez sem label, mas sim com o atributo placeholder. Criamos um input e mudamos o type para password. Incluímos o atributo placeholder com o valor senha. E conforme digitamos no campo, podemos ver que os caracteres ficam ocultos, ou seja, ficam protegidos. Vamos criar mais um campo, dessa vez um campo de texto multilinha. É o chamado text area. Vamos definir um placeholder com o valor descrição. Vamos dar um nome para esse text area. E também, com o atributo rows, podemos especificar quantas linhas nós queremos nesse text area. Vamos colocar 5. Outro campo bastante utilizado é o checkbox. Vamos declarar outro input. Primeiro, a label. Vamos escrever receber notícias. O nosso input será do tipo checkbox name notícias e pronto. O checkbox é usado quando nenhuma ou várias alternativas podem ser marcadas em um formulário. Vamos agora criar um elemento radio button. Vamos trocar a label para gênero. E agora teremos duas opções, masculino e feminino. Vamos trocar o type para rádio, o name para gênero, o value do primeiro campo será M, e ao lado escrevemos masculino. Vamos copiar. Vamos manter o nome. Isso porque o radio button funciona como uma coisa só. O usuário irá escolher entre o gênero masculino ou feminino, e o valor escolhido será postado. Dessa forma, a diferença entre o checkbox e o radio button é que o radio button o usuário somente poderá marcar uma opção. Já no checkbox, ele poderá não marcar ou marcar a opção. O atributo value pré-determina os valores de cada campo, quando marcados. O atributo checked inicializa o campo com o elemento já marcado. Por exemplo, dessa forma, nosso formulário já inicializa os radio buttons com a opção masculino checada. Vamos criar agora um elemento do tipo select.
Primeiro abrimos uma tag select e dentro da tag select incluímos as opções através das tags option. Devemos declarar em cada tag option um value, que será o valor postado no formulário, e dentro da tag option alguma descrição, que será a parte visível ao usuário. Os select geralmente também são chamados de drop-downs. Caso você queira disponibilizar uma múltipla escolha em um select, basta incluirmos o atributo multiple com o valor multiple em nosso select. E pronto. Ele passa a ser de múltipla escolha. Basta segurarmos a tecla Ctrl para escolher mais de um elemento. Se tirarmos o atributo múltiple, ele volta a ser um select normal, em que apenas uma opção deve ser escolhida. Vamos criar agora um input do tipo file. Criamos uma tag input do tipo file com o nome arquivo. As inputs do tipo file são utilizadas para fazer upload de arquivos. Caso você esteja trabalhando com tipos específicos de arquivos, podemos utilizar o atributo accept e passar o tipo de arquivo que estamos querendo. No nosso exemplo, o tipo image/asterisco faz o campo aceitar qualquer arquivo que seja do tipo imagem. Vamos agora criar botões em nosso formulário. Vamos pular 2 linhas. O primeiro botão é o botão do tipo Submit. Criamos um input, type submit, name submit e o value enviar. Nos botões, o value é exatamente o texto que aparecerá dentro do botão. Os inputs do tipo submit enviam o formulário para o servidor. Outro input do tipo reset, com o nome reset e com o value limpar. Os botões do tipo reset limpam os campos de formulário, ou seja, retornam os campos do formulário aos seus valores iniciais. Podemos também criar outros 2 tipos de botão. O input type button que é simplesmente um botão, não envia nem limpa o formulário, mas pode ser usado com algum objetivo utilizando o JavaScript. E o input type image, onde possui também o atributo src que define a imagem do botão, ou seja, é um botão que não possui texto, mas sim uma imagem de fundo. Além desses campos, outro campo muito utilizado
é o input type hidden. Input type hidden. Name, ID, value 3. Os campos hidden ou ocultos não são visíveis ao usuário e geralmente contêm dados necessários no envio do formulário, como o ID de algo no banco de dados ou a numeração da página de navegação atual. É importante deixar claro que os atributos placeholder não funcionam como valores pré-definidos. Eles apenas inserem uma espécie de marca d'água indicando a descrição dos elementos. Para inicializar um campo com um valor pré-definido, devemos utilizar o value. Na próxima aula, vamos aprender a utilizar os hiperlinks. Até mais! Em um documento HTML, é possível inserir elementos em que o usuário interage e é direcionado a uma seção ou documento diferente. Esses elementos são chamados links ou hiperlinks. Os hiperlinks podem estar contidos em textos ou imagens, utilizando a tag A, chamada de âncora. Todo o conteúdo que estiver dentro das tags A se torna parte do hiperlink. Por exemplo, o atributo href é obrigatório e indica o alvo do link, ou seja, a URL de destino quando for um direcionamento a um outro documento ou um fragmento de URL, iniciado por tralha ou jogo da velha, quando o link apontar para alguma seção contida no próprio documento. O atributo target, semelhante ao formulário, indica o comportamento da janela no momento do clique no elemento. Quando a aba permanece a mesma, pode ser omitido. No nosso caso, abrirá uma nova aba, por isso passamos o valor _blank. Para criar um hiperlink em uma imagem, o processo é o mesmo. Basta inserirmos uma tag A em volta de uma tag img. E pronto. O funcionamento é o mesmo. É possível ainda definir um protocolo customizado no href. Por exemplo, para o navegador entender que o link em questão trata-se de um e-mail, basta inserirmos a palavra mail to antes do endereço. Ao clicarmos, o navegador tentará enviar o e-mail com o aplicativo padrão. Na nossa próxima e última aula, teremos uma visão geral sobre os próximos passos no seu aprendizado em HTML. Até lá!